Para encerrando essa mesa, passar a palavra à representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, a juíza Valdete Severo. Bom dia a todos, especialmente ao senador Paim. Agradeço a possibilidade de participação. O tema realmente é interessante, o debate é imprescindível, especialmente porque eu percebi, ouvindo as falas anteriores, que nós estamos, talvez, tirando o foco daquilo que realmente interessa quando se discute ponto eletrônico. Em primeiro lugar, nós temos que pensar, e é engraçado ouvir falar que a portaria surpreendeu as empresas e o mercado e que ela precisa ser suspensa para que se possa voltar a discutir como, então, nós vamos regular a jornada dos nossos trabalhadores, quando nós percebemos que a portaria é de 2009 e nós estamos em dezembro de 2012. A portaria foi adiada, a sua eficácia foi adiada várias vezes, justamente porque nós permitimos, como sociedade, que a discussão fosse feita. Já fazem 3 anos. Ainda não foi suficiente o debate? Nós precisamos desse retrocesso e, por meio de um decreto legislativo, ou seja, de uma forma que juridicamente sequer é regular, suspender efeitos de uma portaria que nasce de um aprofundado estudo feito por um auditor fiscal e um juiz do trabalho do Rio Grande do Sul, que chegaram à conclusão de que o ponto eletrônico, da forma como estava sendo comercializado e adotado pelas empresas, não trazia garantia nem para os trabalhadores, nem especialmente para os empregadores. Quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que nós não podemos cair na falácia de um discurso que nos apresenta problemas reais, como aqueles que a Luciene apontou, mas que nos traz soluções que não vão, na verdade, mudar nada da realidade na regulação da jornada de trabalho. E que nós estamos falando aqui de algo que é muito mais importante do que o gasto que a empresa eventualmente vai ter, o tempo que o trabalhador vai gastar, ou se ele coloca fora ou não o papelzinho do recibo que ele recebe quando registra o ponto. Nós estamos falando de regulação de tempo de vida. A primeira convenção da OIT foi sobre jornada. E é interessante que a nossa audiência pública se realize na data em que a gente comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Não há nada mais essencial na regulação que se dá entre capital e trabalho, num país que é capitalista como o nosso, do que a regulação da jornada. A remuneração, ela é calculada a partir do tempo de vida que o trabalhador coloca à disposição da empresa. E o que nós percebemos e que acabou resultando na portaria 1510 foi que essa regulação do tempo de serviço, depois de tanto tempo da criação da OIT e da regulação da jornada por meio de leis internacionais e brasileiras, não estava atingindo a sua eficácia. Nós não estávamos conseguindo fazer com que o trabalhador fosse efetivamente remunerado pelo tempo que coloca à disposição da empresa. E aí eu aproveito para citar as palavras do Raul. Se há problemas no registro eletrônico de ponto, esses problemas devem ser solucionados dentro da esfera em que eles existem, que é a esfera do desenvolvimento tecnológico. O que a gente não pode é permitir que as falhas nesse desenvolvimento tecnológico façam com que a gente retroceda no tempo, porque não há retrocesso maior do que simplesmente negar a aplicação da portaria 1510 e retornar para registros eletrônicos que não tenham nenhuma garantia de controle efetivo da jornada. E esse REP, esse registro eletrônico, não vem realmente para sanar todos os problemas. Mas ele vem com uma garantia, e isso é importante de ser ressaltado, que talvez seja maior até para os empregadores do que para o trabalhador. Ao contrário do que foi dito na primeira fala, e pelo doutor Márcio, que me antecedeu, a portaria não nasce da ideia de que os empregadores, como regra, burlam o controle da jornada. A portaria nasce com a ideia de que tem que haver transparência na relação de trabalho, especialmente quando se fala de regulação de tempo de vida enquanto se trabalha. E essa transparência serve especialmente ao empregador. O fato de ter um mecanismo tecnológico que permita que os dados sejam armazenados sem serem adulterados
é para o empregador, para aquele empregador que é a maioria dos empregadores no Brasil, que se preocupa em controlar adequadamente a jornada e efetivamente pagar as horas extras que toma do seu empregado, para esse empregador é uma garantia como ele nunca teve antes. O registro da jornada, gente, é uma prova pré-constituída que a CLT exige do empregador. Se essa prova se revestir de cuidados que deem ao empregador a certeza de que quando ele as apresentar num processo trabalhista, o juiz vai dizer, não, aqui esse empregador cumpriu as exigências do registro eletrônico de ponto, manteve um equipamento tecnológico que era insuscetível de ser adulterado e, portanto, a versão que ele está me trazendo no processo é a versão que eu vou considerar válida. Vejam, hoje os juízes do trabalho enfrentam, em 95% dos processos trabalhistas, discussão acerca das horas extras. E na maioria absoluta dessas discussões, a questão que vem ao processo é a idoneidade da forma como o empregador efetua o registro da jornada. Se o empregador tem a segurança de que ele está fazendo esse controle de uma forma que é ratificada pelo Ministério do Trabalho e que se reveste de uma segurança muito maior do que aquela que nós até agora tínhamos nos registros eletrônicos, ele vem para o processo trabalhista discutir o tempo de vida que ele tomou de seus empregados com uma segurança jurídica muito maior do que ele tinha até agora. Então, vejam os senhores, é falacioso o argumento de que o REP traz ônus, um ônus dispensável e um ônus desnecessário aos empregadores. O que ele traz é transparência e segurança para o empregador e para o empregado. E se o empregado hoje rasga o papelzinho e coloca fora, é porque o que nós estamos vendo acontecer com a Portaria 1510 é uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura. E como qualquer mudança de cultura, ela não se opera do dia para a noite. Essa mudança de cultura leva um tempo para acontecer. É preciso que os nossos trabalhadores resgatem a noção de que é importante, sim, que eles possam controlar o tempo de vida que eles estão colocando à disposição do empreendimento para o qual trabalham. E é preciso que os nossos empregadores tenham, sim, a garantia de que, se eles efetivarem um registro adequado e idôneo, terão depois no processo a possibilidade de demonstrar isso ao juiz do trabalho. Então, vejam, nós podemos aqui discutir, é válido que nós discutamos, se há ou não há defeitos, se há ou não há melhorias a serem feitas, se há ou não há um caminho a ser perseguido. A Justiça do Trabalho está instaurando hoje o processo eletrônico. Vocês acham que o processo eletrônico não tem falhas? Eu estou atuando atualmente numa vara do interior do Rio Grande do Sul, em que nós já estamos adotando o processo eletrônico. E as falhas são inúmeras. Muitas vezes nós precisamos chamar o setor de informática, parar tudo, recomeçar do início. Isso faz parte do processo. Se nós quisermos partir de um pressuposto em que as falhas não existam, a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir mão da tecnologia. Porque a tecnologia é falível. Então, mesmo no processo eletrônico, nós temos um caminho longo a ser percorrido pela Justiça do Trabalho. As empresas têm esse mesmo caminho a ser percorrido. E se hoje isso representa um gasto, podem ter certeza, os senhores, que não é um gasto maior ou mais representativo do que qualquer gasto que a empresa tenha que enfrentar quando ela quer ter um desenvolvimento tecnológico ou uma evolução tecnológica maior em qualquer dos setores para o qual ela se dedica. Isso faz parte de uma mudança de pensamento acerca dessa proteção do trabalhador e do tempo que ele gasta enquanto trabalha, que é preciso que todos nós, especialmente aqui, quando nós estamos numa comissão de direitos humanos, discutindo garantias que são consideradas pela nossa Constituição Federal como garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros, que nós tenhamos em conta, nós estamos falando de tempo de vida. E estamos falando de uma iniciativa interessante e que merece aplausos do Ministério do Trabalho em tentar fazer com que uma regra trabalhista, que estabelece um dever prévio de produção de prova documental, tenha uma eficácia maior, capaz de garantir às duas partes envolvidas nessa relação material uma confiança e uma transparência que até hoje nós não tínhamos. Sempre me dá um susto. Quando os outros estão falando, imagina quando sou eu que estou falando, então.
5, se necessário. Não, nem vou usar, senador, até porque eu estou mais curiosa em ouvir as outras opiniões do que em falar. Estou aqui representando a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que já declarou publicamente, e não se cansa em repetir, que a sua posição é absolutamente contrária a esse decreto 593 de 2010, que, repito, além de utilizar uma forma jurídica inadequada, um decreto legislativo para assustar efeitos de uma portaria ministerial, ainda vai implicar um retrocesso social que não se justifica. Discutamos os termos da portaria, façamos a evolução necessária em relação às regras de controle de horário, mas não podemos permitir que haja um retrocesso em relação a esses passos que demos até hoje para garantir transparência e confiança na relação entre capital e trabalho. Obrigada, senador. Tudo bem.